Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2025 sobre estequiometria e eletroquímica. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são composição mássica, eletroquímica e estequiometria. Antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos lá. A questão é a seguinte: em competições esportivas, os atletas que alcançam as 3 primeiras posições são condecorados com medalhas denominadas ouro, prata e bronze. Contudo, na Olimpíada e na Paralimpíada de Paris, a composição das medalhas de ouro e de bronze entregues aos atletas descrita na figura 1, essa figura aqui ao lado, não corresponde ao que seus nomes sugerem. A medalha de ouro é apenas revestida com esse metal. A medalha de bronze, que deveria ser composta por 67% em massa de cobre e 33% em massa de estanho, possui outra composição. Então ele mostra aqui que a medalha de prata ela é totalmente de prata. Então as 507 gramas da medalha são de prata. Porém, a medalha de ouro, que tem uma massa de 511 gramas, tem uma massa de prata de 505 gramas e uma massa de ouro de 6 gramas. E a medalha de bronze, ela tem uma massa total de 437 gramas, onde 415 gramas são cobre e 22 gramas são zinco. Ele dá algumas explicações essas aqui embaixo. Os hexágonos cravados nas medalhas com o símbolo olímpico são feitos de ferro. Então, esse material aqui no centro é de ferro, e para a resolução da questão, assuma que eles foram retirados das medalhas, ok? E a massa dos hexágonos não está considerada na massa das medalhas. Então, esse 507 gramas da medalha de prata não está levando em consideração esse hexágono de ferro, assim como a de ouro não está levando em consideração e a de bronze também não, ok? Então, essas são as explicações para nós seguirmos aí com a resolução da questão. Então, vamos prosseguir aqui. São 3 itens, o item A, o item B e o item C. Ele quer saber, ele fala aqui, a medalha de bronze, que deveria ser composta por 67% em massa de cobre e 33% de massa em estanho, possui outra composição. Pergunta aqui no item A, qual deveria ser a massa de cada um desses metais, cobre e estanho, em uma medalha olímpica de 437 gramas para que ela fosse de bronze. Então ele está falando aqui, ela não é um bronze típico, ela tem uma outra composição, essa medalha que foi entregue em Paris. Ele deveria ter 67% em massa de cobre e 33% em massa de estanho. Então, quais deveriam ser as massas aqui? É isso que a gente vai ver agora. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, a gente chega no item A de boa. O que a gente sabe? Que a medalha de bronze ela tem uma massa de 437 gramas, tirando aquele hexágono de ferro. O que a gente sabe aqui? Que a medalha de bronze ela é formada por cobre e estanho. Então o bronze não é um elemento que você encontra na tabela periódica. Então ele é uma liga metálica, da mesma forma que o aço é uma liga de ferro e carbono, a mesma coisa que o latão é uma liga de cobre e zinco. O bronze é uma liga de cobre e estanho, ok? Você não tem aço na tabela periódica, você não tem o bronze na tabela periódica, você não tem o latão na tabela periódica, porque eles são ligas metálicas. A gente tem aqui que a massa total da medalha de bronze é de 437 gramas. Então, qual que seria a massa de cobre e a massa de estanho se ela tivesse essa composição? Cálculo simples aqui. O cobre, como a gente quer saber a massa, a gente vai deixar a massa em cima, os 437 gramas em cima, no numerador. 437 é a medalha toda, é o 100%. Então, 100% vai no denominador. E aí, essa porcentagem de cobre, qual seria a massa dela? 437 vezes 67% dividido por 100, ou é só multiplicar direto 437 vezes 0,67. Eu chego na mesma resposta. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, eu chego em 293 gramas de cobre.
Então a medalha ela deveria ter 293 gramas de cobre, mas ela não tem essa composição. Então, a massa de cobre, 293 gramas. E agora, para fazer a massa do estanho, o que é mais fácil a gente fazer? A gente poderia fazer esse procedimento de novo? 437 gramas é 100%, 33% seriam quantas gramas? Poderíamos, tá? Só que para agilizar o processo, é só subtrair 437 de 293 gramas, ok? Então, para determinar a massa do estanho, é só fazer 437 menos 293, isso aqui vai me dar 144 gramas de estanho. Essa é a composição. Se ela fosse de bronze, ela teria essa composição, tá? Mas a gente viu que não é essa composição que a medalha tem. O que a gente vê de interessante aqui? Que aqui a composição de cobre é 415 gramas na medalha. E nós calculamos que a massa, se ela fosse de bronze, composição do bronze, ela deveria ter 293 gramas de cobre. E aí uma coisa mais interessante ainda. Aqui, a medalha tem zinco. E a gente viu que para ser bronze, ela tinha que ter quem? O estanho. Então, essa medalha ela não pode ser considerada uma medalha de bronze, porque ela não tem, primeiro, ela não tem nem os metais que constituem o bronze. Ela tem uma composição de cobre e zinco. E para ser de bronze, além de ela ter essa composição mássica, ela deveria ter o estanho e não o zinco. Isso nos mostra que essa medalha ela não é de bronze. A composição do latão é cobre e zinco. Então, ela estaria muito mais próxima de ser considerada uma medalha de latão do que uma medalha de bronze. Tá? Isso eu não estou levando nem em consideração a proporção entre cobre e zinco para ser latão. Tá? Só estou falando dos elementos que compõem ela. Ela tem uma composição muito mais próxima do latão, porque a composição do latão é cobre e zinco. E a composição do bronze, aí sim, ela é cobre e estanho. Como ela não tem estanho, ela não está próxima de ser uma medalha de bronze. Ok? Item B. Considere que a ginasta Rebeca Andrade, condecorada com medalhas de ouro e de prata em Paris, decida utilizá-las para construir uma pilha. Para isso, ela retirou o hexágono de ferro das medalhas e esquematizou a pilha representada na figura 2. Sabendo que a atleta dispõe de duas soluções, nitrato de prata e nitrato de ouro 3, ambas de concentração 1 mol por litro, complete na folha de respostas em qual compartimento cada solução deve ser adicionada para que a pilha funcione. Com a pilha funcionando, indique qual metal se deposita sobre qual medalha. Nós temos aqui o esqueminha que foi dado na folha de respostas. Você tem aqui um becker com a medalha de ouro. Ela está ligada a um fio, a uma lâmpada, e na outra becker você tem a medalha de prata sem o hexágono de ferro, como ele fala lá no início, que para fazer os experimentos o hexágono de ferro ele foi retirado. Aqui você tem a ponte salina de cloreto de potássio, e aqui ele deu o potencial padrão de redução do ouro e ele deu o potencial padrão de redução da prata. Vindo para cá, ele quer saber o que primeiro? Sabendo que a atleta dispõe de duas soluções de nitrato de prata e de nitrato de ouro 3, ambas de concentração 1 mol por litro, complete em qual compartimento cada solução deve ser adicionada para que a pilha funcione. Então nós temos aqui a célula onde está a medalha de ouro, a célula onde está a medalha de prata. Como é uma pilha, que ele comenta que isso se trata de uma pilha, é um processo espontâneo. Então o potencial padrão ele vai ter que dar maior do que zero, ok? E o que nós temos aqui? Nós temos as duas soluções e a célula que tem a medalha de ouro deve conter o sal de ouro. E o compartimento onde está a medalha de prata, ele deve conter o sal de prata. Ele quer saber em qual compartimento cada solução deve ser adicionada. Então, onde tem a medalha de ouro, eu vou adicionar o nitrato de ouro 3. E no compartimento onde está a medalha de prata, eu vou colocar o sal de prata, que é o nitrato de prata. No compartimento onde está a medalha de ouro, eu vou colocar a solução de nitrato de ouro 3. E no compartimento onde está a medalha de prata, eu vou colocar o nitrato de prata.
responde o questionamento deles. Então, onde tem a medalha de ouro, o sal de ouro, onde tem a medalha de prata, o sal de prata. Ele vai fazer mais uma pergunta. Com a pilha funcionando, indique qual metal se deposita sobre qual medalha. Para isso aqui foi dado os potenciais padrões de redução. Então, como eu comentei, isso aqui é uma pilha. Então, por se tratar de uma pilha, o potencial padrão tem que ser positivo. Nós temos aqui dois potenciais de redução. O que acontece aqui? O maior potencial mantém e o menor inverte. Aqui, o maior potencial é o do ouro. Então, esse potencial vai ser mantido. E o menor potencial a gente inverte a equação. E aí, quando a gente inverte a equação, a gente inverte o sinal do potencial. Então, aqui vai ficar a equação da forma que ela está. O cátion ouro 3+, mais 3 elétrons, dando ouro metálico. Ouro 3+, mais 3 elétrons, dando ouro metálico. E o potencial 1,5 volts. Na segunda equação, nós vamos inverter. Então, essa prata sólida, ela vai para o lado dos reagentes. E a G+, mais o elétron vão para o lado dos produtos. E aqui vai ficar menos 0,8 volts. Então, a prata sólida, ela é oxidada a cátion prata e liberando um elétron. E o potencial agora é negativo, porque eu inverti a equação, eu inverto o sinal do potencial. Só que tem alguma coisa aqui que não bate ainda. A gente precisa acertar. Estão chegando 3 elétrons e está sendo liberado apenas 1. Então, a gente precisa equilibrar isso aqui. Então, eu coloco um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 aqui. Então, agora sim, 3 pratas sólidas são oxidadas a 3 íons prata mais e liberam, agora sim, 3 elétrons. Agora sim, eu posso cancelar os elétrons. E aí, quem que me sobrou do lado dos reagentes? Sobrou o ouro 3+ e 3 pratas metálicas. São os reagentes que sobraram. E quem são os produtos que sobraram? O ouro metálico e 3 cátions prata mais. Então, o ouro metálico e 3 cátions prata mais. E agora sim, vamos lá. Indique qual metal se deposita sobre qual medalha. Nós estamos vendo aqui pela equação, e por isso que a equação ajuda bastante, que está sendo formado o ouro metálico. Então, aqui vai estar sendo formado o ouro 3+, que está em solução. Tá? Aqui tem o ouro 3+, que está em solução. Ele vai receber o elétron, que vai vir aqui pelo fio condutor. O elétron está vindo para a medalha de ouro. Esse ouro 3+, que está em solução, ele recebe 3 elétrons e vira ouro metálico que vai se depositando aqui nessa medalha. Então, a medalha de ouro ela vai ter a massa dela aumentada. Por quê? Porque o ouro 3+ recebe 3 elétrons e vira ouro sólido, vira o metal ouro. Aqui eu tenho cátion ouro virando metal ouro. O ouro metálico ele está se depositando na medalha de ouro. Então, a medalha de ouro ela vai ter sua massa aumentada. Porém, consequentemente, a medalha de prata ela está virando cátions prata. A medalha de prata ela vai sendo corroída. Ela vai ter sua massa diminuída. Então, enquanto a medalha de ouro vai ter a massa aumentada, porque eu estou formando ouro sólido, estou formando metal ouro aqui, infelizmente, a medalha de prata, que é muito bonita e que é pura, ela vai ser oxidada, ela vai ser corroída, ela vai ter sua massa diminuída, ok? E aí, com isso, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter excesso de cátions, porque eu estou formando aqui, o meu produto é AG+, é o cátion prata. E aqui, como o ouro, o cátion ouro, está recebendo elétron e está virando ouro metálico, eu vou ter a concentração de cátions diminuindo. Então, aqui no compartimento da medalha de ouro, a concentração de cátion ela vai diminuir. Então, eu vou ter excesso do quê? Eu vou ter excesso de carga negativa, porque a carga positiva ela está sendo incorporada à medalha de ouro. Ela recebe o elétron e vira ouro sólido e eu vou começar a ter excesso de carga negativa. E aí é que entra a função da ponte salina. Como eu vou ter excesso de carga negativa, o potássio ele vem pela ponte salina e começa a vir para cá. Ele começa a balancear o excesso de carga negativa que começa a sobrar. E do outro lado a mesma coisa. Como você vai começar a ter um excesso de cátion prata,
que vai acontecer? Aí o cloreto da solução salina, ela vai começar a vir para o becker onde está a medalha de prata para equilibrar o excesso de carga positiva que eu vou ter. Se você não coloca a ponte salina, essa pilha ela para de funcionar. Por quê? Aqui você vai ter um excesso de ânion, vai começar a sobrar nitrato, e aqui você vai ter um excesso de cátion, porque a medalha de prata ela está sendo corroída, então ela vai gerar o cátion, como a gente vê pela equação. Então, aqui, como você tem excesso de cátion, o cloreto migra para o compartimento da medalha de prata. Aqui, como você tem um excesso de ânion, o cátion potássio migra para cá para equilibrar as cargas, ok? Então, essa é a função da ponte salina. Então, que metal se deposita? Então, a gente viu que aqui se deposita. Sobre a medalha de ouro, se deposita ouro e a medalha de prata, ela é corroída. Ela vai ter sua massa diminuída. Isso daí você faz só para continuar aqui. Vamos calcular o potencial para comprovar que isso é um processo espontâneo. Mais 1,5 menos 0,8, isso aqui vai me dar um potencial de pilha de 0,7 volts. Como deu positivo, isso indica que o que a gente propôs aqui está correto. Ele não pediu potencial, mas isso aqui serve para demonstrar para o pessoal da banca que o que a gente fez está certo, porque o potencial deu positivo. E aí, item C. Um dos problemas de obtenção do ouro é o uso indiscriminado de mercúrio pelo garimpo. Nesse processo, 3 gramas de mercúrio dissolvem 1 grama de ouro para formar um amálgama. O ouro é purificado aquecendo o amálgama e evaporando o mercúrio. Considerando que cada tonelada de sedimento de determinado rio contenha 8 gramas de ouro, qual a massa de sedimento necessária para extrair os 6 gramas de ouro presentes na medalha de ouro? Essa é uma pergunta. Ele vai fazer uma outra. Ele vai falar aqui, continuando. Assumindo que 60% do mercúrio evaporado para a produção dessa medalha alcança em um corpo d'água de 6 milhões de litros, e que a legislação brasileira adota a concentração de 1 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio por litro como limite, esse corpo d'água seria considerado próprio para consumo em relação ao mercúrio? Apresente os cálculos. Peguei aqui a informação da medalha de ouro, que ela tem 6 gramas de ouro, como ele comenta aqui, e aí, vamos lá, vamos calcular aqui. O que nós sabemos daqui? Que cada tonelada de sedimento do rio me fornece 8 gramas de ouro. Então, se eu pegar uma tonelada de sedimento, eu obtenho 8 gramas de ouro. Ele quer saber qual que é a massa de sedimento que eu preciso extrair para obter os 6 gramas que compõem a medalha de ouro. Então, vamos lá. Bem simples. Como ele quer saber a massa de sedimento, nós vamos deixar a massa de sedimento no numerador. Então, uma tonelada de sedimento, é o que ele fala aqui, cada tonelada, uma tonelada de sedimento me fornece 8 gramas de ouro. Então, 6 gramas de ouro vão me fornecer quantas toneladas de sedimento? Aqui é só simplificar, muito mais fácil, tá? Pego aqui por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4, é igual a 0,75. 0,75 toneladas de sedimento ou 750 quilos de sedimento. Então, para obter os 6 gramas de ouro que vão ser utilizados para fazer a medalha, eu preciso de 0,75 toneladas de sedimento ou 750 quilos. Então, essa aqui é a resposta para a primeira pergunta que ele fez, ok? Então, assumindo que 60% do mercúrio evaporado para a produção da medalha alcança um corpo d'água de 6 milhões de litros, e ele dá aqui o máximo de mercúrio que a legislação brasileira adota como limite seguro, que é 1 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio por litro. E aí vamos determinar se essa água ela vai ser própria ou imprópria para consumo. Nós sabemos o quê? Que 3 gramas de mercúrio dissolvem 1 grama de ouro. Então, como eu quero saber a quantidade de mercúrio, eu vou deixar o mercúrio no numerador e o ouro no denominador. Então, 3 gramas de mercúrio dissolvem 1 grama de ouro. Essa é a relação. 3 de mercúrio para 1 de ouro. Só que para produzir a medalha eu preciso de 6 gramas de ouro. Então, vou multiplicar aqui por 6 gramas de ouro. E aí, aqui, ouro cancela com ouro. E eu vou ter a massa de mercúrio. 3 vezes 6 vai dar 18 gramas de mercúrio. São necessários para obter aí
os 6 gramas de ouro, ok? Só que nem toda essa massa é o que vai evaporar, só vai evaporar 60%. Então, 18 gramas é 100%. 18 gramas está para 100% e 60%, então aqui eu vou multiplicar por 60%, fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, isso aqui vai me dar 10,8 gramas de mercúrio. Então, 10,8 gramas de mercúrio é que vão evaporar e vão alcançar o corpo d'água. Então, o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos calcular aí a concentração comum, porque aqui está em grama por litro é a concentração comum, então é a massa dividido pelo volume, que são 6 milhões de litros. A concentração comum é a massa de mercúrio dividido pelo volume, 6 vezes 10 a sexta litros. E aí, fazendo aqui, muito mais fácil manter esse cara separado, tá? 10,8 dividido por 6, isso aqui vai me dar 1,8, e aí esse 10 ele passa para cima com o expoente com sinal negativo. Então vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 6 grama por litro, tá? Então, muito mais fácil só resolver isso aqui, ó. E esse cara você mantém e manda ele para cima invertendo o sinal. Então, 10,8 dividido por 6 é 1,8, e esse 10 a sexta ele sobe como 10 a menos 6. Aí sobrou grama de mercúrio por litro, tá? E aí quando a gente faz a comparação entre o permitido pela legislação brasileira e o que foi para o rio, a gente vê que o limite máximo é 1 vezes 10 a menos 6, só que no rio é encontrada uma concentração de 1,8 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio por litro. Então, isso aqui está acima do que a legislação brasileira adota como concentração segura. Então, o que nós podemos concluir daqui? Que esse corpo d'água é impróprio para consumo. Não pode ser retirada essa água para consumir, nem para beber, nem para cozinhar, nem para os animais se hidratarem. É essa a conclusão que a gente chega. Uma questãozinha da FUVEST bem interessante, né? Ela relaciona aí as medalhas com a química, que faz muito sentido fazer essa relação, até porque a gente vê que tem algumas inconsistências aqui em relação à medalha de ouro e em relação à medalha de bronze, ok? Então, uma questão bem interessante da segunda fase da FUVEST, por isso que eu procurei trazer essa questão aqui para o canal, né? E ela traz um pouco de eletroquímica, traz um pouco de composição mássica, traz essa última parte de estequiometria, né? Ela aborda o conceito muito importante de se falar, que é a parte do garimpo, contaminando aí córregos da região onde eles se encontram, onde os garimpos se encontram. Muito boa a questão. Então, se você gostou da questão, já deixa no comentário aqui embaixo. Me diga o que você achou da questão. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!